Paz do Senhor para os irmãos. Estou mais uma vez aqui agradecido por este momento que o Senhor nos reservou para falarmos do teu grande nome, da tua misericórdia, do teu amor. Esta oportunidade de estudarmos uma porção da palavra do Senhor juntos e aprendermos um pouquinho mais. Eu faço isso nesse canal dos meus vídeos porque é onde eu tenho mais liberalidade de falar com mais naturalidade. Falo da Igreja do Parque Zabane com autorização do pastor José, do meu amigo pastor Rogério, e hoje quero aqui fazer a menção de agradecimento pelo companheirismo que me dá motivação também para fazer esses vídeos, do irmão presbítero Luiz Romão, um grande amigo que o Senhor nos deu, amigo de ministério, que também é um entusiasta dos vídeos, né, que a gente faz. Depois ele diz que serve de unção para muitas vidas e isso nos motiva a continuar. Então fica aqui a menção de agradecimento ao meu, meu ajudador, que me ajuda a aprender muito da palavra do Senhor, o irmão Luiz Romão também, aqui presbítero da Igreja do Parque Zabane. Irmãos, eu quero falar hoje sobre Jesus. Eu gosto de falar de Jesus, né? A Bíblia, a história da Bíblia, a história da humanidade se resume em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é a semente prometida para Eva, para a restauração do homem. É a promessa maior de Deus para a humanidade, para resgate do ser humano ao convívio espiritual de Cristo. Quando o Senhor Jeová fez o homem, fez para a adoração de Jeová e do seu Filho, né? Porque está em Colossenses, tudo feito por Ele, para Ele, por Ele, nada do que é feito foi feito sem Ele, ou seja, somos feitos para adorar ao Senhor Jesus. Algo terrível aconteceu, o ser humano se tornou pecador e então a história humana se conecta de uma outra maneira com o seu Senhor, Jesus Cristo. E Jesus é o Senhor, é o centro da vida humana e da criação. Já estamos no fim desse período de sofrimento, porque o Senhor veio, morreu crucificado, resgatou a humanidade, restaurou o homem ao convívio espiritual, e este presente século, este momento da humanidade está para acabar. Mas ainda gera bastante desconforto, não é mesmo, irmãos? Os dias têm sido maus. Tenho conversado com alguns irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, estão fadigados. Quanto mais os dias, a semana, os anos vão passando, vão se tornando cada dia mais sofrido o crente, o homem de Deus, o servo de Deus, o homem temente, aquele que vê Cristo como seu Salvador e que vai destruir esse mundo para fazer algo novo e nos inserir nesse projeto de salvação, a qual já estamos inseridos pela cruz. E como nós fazemos isso? Fortificando o nosso coração, nossa mente, falando, vivendo Cristo, através da Bíblia, estudando a sua palavra e meditando na tua misericórdia. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a misericórdia divina de Deus através de Jesus, curando nosso físico, nosso corpo, nossa mente, nossa alma, nosso intelecto, ao nosso redor, a nossa vida social. O Senhor cura tudo isso, nos dando força para chegar até amanhã. Amanhã a gente estuda de novo, ora de novo, e Deus, no outro dia, é dia a dia, orar sem cessar, para vencer o mal de cada dia. Para vencer o mal de hoje, gostaria de estudar com os irmãos, convidar os irmãos para lerem comigo o livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2, e depois a gente lê mais alguns trechos da Bíblia e faz um entendimento do que o Senhor nos ensina, que é a cura, irmão, da alma, do psique, da estrutura, a
para conseguirmos vencer mais esse dia, né? Desemprego, renda, tudo isso, irmãos, gera sofrimento, a luta para conseguir o pão, a luta para conseguir pagar as contas, a luta para conseguir ver um parente sofrendo com morte, um vizinho sofrendo com morte, com doença, e a gente não pode fazer nada. Isso gera tristeza e sofrimento. Mas a Bíblia nos dá os processos de cura do dia, né? Para vivermos em Cristo, com Cristo, por Cristo e superar a dificuldade até a restauração do mundo antes do pecado e a convivência pacífica e eterna com Cristo. Então eu convido os irmãos a lerem comigo Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Presta atenção no asa, no termo, vocábulo asa. E saireis e salteareis como bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia. Diz que estou preparando, diz o Senhor. Amém, irmãos? Então aqui diz: porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. Esse é o versículo 1 do capítulo 4. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo para vós, mas para vós, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Irmãos, esta profecia do profeta Malaquias se cumpriu em Jesus. Então, nós que tememos ao Senhor, não devemos estar aflitos com esses dias que o profeta Malaquias diz que é como fornalha, abrasado, que traz sofrimento, que traz tragédia, que traz cansaço, fadiga espiritual, nos fazendo desejar os céus, nos fazendo desejar a volta e vinda de Cristo, nos tirando qualquer apego com esse mundo, porque os dias desse mundo são abrasados, são de fornalha, de sofrimento, mas para nós, os que tememos ao Senhor, Ele nos traz na porção de cada dia cura debaixo das suas asas. A etimologia da palavra asa no hebraico é kanaf, K-A-N-A-F, que também translada para a palavra orla. É aqui que começa o meu entendimento. Então, o Senhor Jesus, o profeta Malaquias diz que para nós que tememos ao Senhor, o Senhor nos traz cura e proteção debaixo das suas asas, debaixo da sua orla. Se os irmãos lerem em Êxodo 39, eu não vou pegar aqui para não se tornar o vídeo comprido, mas em Êxodo 39 e Êxodo 28, o Espírito Santo estimula o profeta, legislador Moisés a dar instruções de como confeccionar a vestimenta dos sacerdotes. No capítulo 39 é ainda mais específico como devia ser a confecção.
uma túnica e um manto por cima dessa túnica. Na túnica, uma joiazinha de romã e um sininho. Uma joiazinha de romã e um sininho. Em outros vídeos eu já expliquei o significado da romã e do sinozinho. Então, o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para fazer a oferta, pelo espiar o pecado do povo. O povo ficava fora, no arraial, de joelhos, enquanto o sumo sacerdote fazia a expiação do pecado, o sacrifício anual pelo pecado. Enquanto tivesse o sacerdote se movimentando dentro do Santíssimo Lugar, aquelas romãzinhas e os sininhos e as romãzinhas tilintavam, e o sino que ficava na cintura do profeta, do sacerdote, tilintava. O povo ficava tranquilo, porque o profeta estava sendo aceito na presença do Senhor. E sobre a orla do sumo sacerdote estavam as faixas com as inscrições dos mandamentos de Jesus, de Jeová para o povo. Então, enquanto houvesse o barulho da adoração dentro do Santíssimo Lugar, sobre a orla do Senhor, sobre a túnica, na orla, estavam os mandamentos do Senhor. E sobre esses mandamentos estavam as diretrizes para uma convivência pacífica com Deus, do homem para com o homem, do homem para com Deus, porque eram mandamentos e instruções de Deus ao ser humano. Baseado neste fato, a cultura judaica dos irmãos judeus, que são os proprietários da Bíblia Sagrada, irmãos, nunca devemos esquecer, Israel está em guerra, né? São um povo aguerrido, né? Tem muita tecnologia, então sobressai sobre os seus adversários, dando a nós brasileiros, ou nós que somos simplórios em política internacional, a sensação de que Israel está cometendo torpeza. Mas é um assunto muito complexo, irmãos. Mas Israel é um povo guerreiro. E dessa cultura da orla é que vem que se chegue aos pés de Jesus, se tocar na orla, na túnica de Jesus, será curada. Por que eu citei a política de Israel? Porque como povo escolhido por Deus para serem os os receptores principal da Bíblia Sagrada, porque Jesus deixou claro que ele veio para os da casa de Israel e eles não o receberam. Então, Paulo nos ensina que estamos nos tempos do gentio, mas os receptadores originais, principais da Bíblia, foi para os judeus. E eles, irmãos, bem ou mal, foi a primeira nação, o primeiro povo a viver o monoteísmo, a estudar e praticar a Bíblia Sagrada. E nos dias de Jesus, eles conheciam a profecia de Malaquias, que na orla, por isso que o profeta fala nas asas, porque na etimologia da palavra asa é a orla da túnica. Baseado lá no ensinamento do profeta Moisés, no versículo 39 de Êxodo e 28 de Êxodo, enquanto o sacerdote estava adorando, a adoração aceita, como eles estavam do lado de fora do arraial, do Santíssimo, do templo, a primeira coisa que eles viam era a orla e o barulhinho dos sinos. Ou seja, a adoração ao Senhor estava sendo aceita e o Senhor estava tendo misericórdia do povo. Então, esse ensinamento, passado de geração a geração, como foi ordenado por Moisés, nos dias de Jesus, os que acreditaram em Cristo, os que viveram a misericórdia de Cristo, já com Cristo, andando e fazendo o seu ministério, porque muitos creram. Então eles tinham essa cultura. Se eu só tocar na orla de Cristo, eu vou estar debaixo das suas asas, que nem nos ensinou o profeta Malaquias.
debaixo das asas de Cristo, tem proteção, tem vida, tem sombra, tem calor, tem cuidado, não está no relento, não está na chuva, não está só, está sobre as proteções das asas do Altíssimo, onde tudo é bom, onde há conforto. E os que creram já em Jesus, andando para lá e para cá, fazendo o seu ministério, acreditava que se tocasse apenas na sua orla, receberia cura. Onde está isso, irmãos? Para não ficar na converseira, porque eu disse que é um estudo bíblico, né? Na Bíblia. Pega Mateus 14, 36, irmãos. Mateus 14, 36. É gostoso da Bíblia lenda, né, irmãos? O profeta nos diz assim: e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Os irmãos compreendem, irmãos? Então, o Senhor Jesus fez um ministério de 3 anos. Temos a experiência da mulher do fluxo de sangue, porque esse foi dado com detalhes nos 3 evangelhos, né? Marcos, Mateus e Lucas. Os 3 falou a respeito da mulher do fluxo de sangue. Mas Mateus diz aqui que isto aconteceu centenas de vezes. Era prática do povo, daquele crente já nos dias de Jesus, tocar na sua orla, fazer o sacrifício para estar debaixo das asas do Senhor. Quando Nicodemos procura Jesus, ele fala, está em João capítulo 32, fala de Nicodemos, né, irmãos? Ele fala: bem sabemos que és mestre em Israel, em Jerusalém. Ou seja, quanto aos critérios de Jesus ser um rabi, não era questionado nem mesmo entre os fariseus. Era um fato. Jesus era um estudioso, era um mestre em Israel. E os irmãos que estudam a Bíblia sabem muito bem que o mestre, os rabi de Israel, usavam a roupa não por arrogância, mas para demonstrar o seu status de mestre da lei e teologia e fazer discípulos em Israel. Era através do símbolo da sua vestimenta. Né? Então, as pessoas conheciam um mestre em Israel através da sua roupa. O mestre, um rabi, aí os irmãos têm que procurar ler sobre cultura judaica, tá bom, irmãos? Eles usavam uma túnica, como era a lei, e um manto por cima. Esse manto dava autoridade. Essa manto por cima da túnica, essa túnica por baixo do manto, dava autoridade de mestre. E os discípulos seguiam esse mestre através da sua túnica e tocavam na sua orla para adquirir conhecimento. Quando Jesus atravessa o Jordão e vai até Decápolis, ele prega para o gadareno, os demônios vêm até Jesus, porque no mundo espiritual fica claro que havia chegado o Deus da criação, e eles procuram a Jesus. O que veio fazer aqui? Nos atormentar antes do tempo. Jesus questiona eles, e eles dizem que são legiões, e o Senhor então expulsa eles para a manada de porcos. O povo que não eram os crentes, que não liam a palavra de Deus como aqueles que tocavam na orla de Jesus, pede que ele se retire.
ele se retira. O gadareno fica com o manto de Jesus. O Senhor Jesus o cobre porque ele estava nu. E o Senhor então empossa ele de autoridade. Porque quem andava com um manto em cima da túnica era o mestre. Então o Senhor Jesus não desamparou aquele homem. Os irmãos que estavam com Jesus entendeu que Jesus deixou aquele homem com a autoridade do manto e disse: vai para a tua família, prega o evangelho. Quem que pregava o evangelho? Não é os mestres de Israel? E o seu status não era conhecido pelo manto acima da túnica? E Jesus não saía fazendo discípulos por Israel? Então Jesus deixa o gadareno na sua terra, volta rapidamente, só liberta este homem e deixa o manto. Depois os irmãos leem lá com calma. Quando o Senhor Jesus volta depois, este homem já pregou para a cidade inteira. Esse homem não prega só para sua família, ele vai de porta em porta de Gadara, pregando e fazendo discípulo. Olha a autoridade de quem toca na orla do mestre. Esse homem ficou com o manto e orla e tudo. Em questão de dias, pregou para todas as 10 cidades. Isso é o poder de cura que tem tocar na orla do Senhor, de estar debaixo das suas asas. Lembre, irmãos, que quando o profeta Malaquias, que a gente leu, fala, debaixo das tuas asas terá tranquilidade para os dias maus, né? Então eu estou fazendo todo esse contexto, irmão, para os irmãos entenderem a autoridade, o benefício de estar debaixo das asas de Cristo, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E não é brincadeira, não. A Bíblia tem que ler com cuidado para entender e viver os dias maus. Estar na presença de Cristo nos dias maus é um exercício diário de fé, de busca, não é fácil, é difícil, e a gente consegue isso lendo a Bíblia, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Eu tenho bastante dias maus, irmãos, mas até aqui o Senhor tem me sustentado debaixo das suas asas, e que eu me prostro, sempre olhando para a orla de Cristo. Enquanto tiver Cristo na minha vida, a misericórdia de Deus na minha vida, a cura, e eu sei que eu vou vencer até amanhã. Amanhã eu oro de novo, toco de novo na orla. Então, irmãos, para entendermos um pouco mais da autoridade da orla de Cristo, eu quero ler com os irmãos em Lucas capítulo 8. Vamos ver se é Lucas capítulo 8, irmãos. Eu não tenho certeza agora. Aqui no Lucas capítulo 8 fala do endemoniado de Gadara, que eu acabei de falar para os irmãos. Aí, se formos pro capítulo da frente, Lucas 8, ainda, a partir do 40, fala da mulher do fluxo de sangue. Então, irmãos, em Mateus 14:36, o profeta nos ensina que multidões diziam: se eu apenas tocar na orla dele, ficarei curo. E as multidões tocavam e eram curadas das suas enfermidades. Não foi isso que a gente leu em Mateus capítulo 14, versículo de 36? E em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que a gente leu, o profeta diz que seria dias difíceis, viria dias abrasados, dias de sufoco, de sofrimento. E os soberbos teria a sua porção de Cristo, de castigo ou de inadimplência. Mas nós que estamos em Cristo, ficaríamos sobre as suas asas. Eu gostaria de ler de novo, de tão importante que eu acho essa passagem em Malaquias, irmãos, e tem que ser muito bem entendida. Mas para vós, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará em suas asas. Asas, na etimologia do hebraico, que é o povo que recebeu a Bíblia, é canaf, orla, debaixo das suas orlas, sobre a sua orla, que Moisés ensinou lá em Êxodo 39, a cura, a misericórdia, a graça,
a salvação, a libertação. E depois em Mateus capítulo 4, 14, 36, fica provado que isso já havia sido feito nos dias de Jesus. Aqueles que creram e tocaram foram salvos das suas moléstias, das suas enfermidades, das suas canseiras, das suas fadigas, e voltavam com o milagre para casa. Mas os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, nos especifica com maior detalhes esta circunstância através da mulher do fluxo de sangue. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, porque Lucas era um médico amado, então ele tem mais autoridade para nos especificar o acontecido nesse dia. Apesar que Lucas não estava lá, mas ele diz: ó excelentíssimo Teófilo, bem me pareceu, e por pesquisa muito bem detalhada, né, ele ouviu quem estava, né, como médico, ele nos deixa mais por dentro do assunto, né? Lucas 8, versículo 43. Isso, Lucas 8, 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus parou: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia sido tocada. E logo sarara. E ele disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Aqui aconteceu vários milagres, irmãos. Se os irmãos lerem Deuteronômio, vão ver as circunstâncias que passa uma mulher com fluxo de sangue. Ela tinha que ficar fora do arraial, fora da casa, não podia ser tocado. O que ela tocasse era imundo. Agora imagina 12 anos. Essa mulher não tinha vida social, não tinha marido. Então Deus restaurou. Ela tocando na orla, foi o que eu disse lá no início. Deus restaurou a vida social dela, o casamento dela. Essa mulher já estava muito depressiva, muito angustiada, com 12 anos, irmãos. Deus curou a mente dela. E Deus fez o que eu acho mais incrível, que eu quero estudar aqui com os irmãos. Deus fez a cura dos músculos interior dela, né? Os músculos abdominais. Essa mulher pode ter várias moléstias, né? Entre elas a endometriose, que foi o que acometeu a minha esposa, por isso que eu estou citando especificamente a endometriose, e havia um fluxo de sangue. O Senhor teve misericórdia da minha casa, com a ajuda dos meus parentes, conseguimos estancar esse fluxo. Mas, irmãos, nos dias dessa mulher não havia a medicina da qual o Senhor, por misericórdia, me estendeu a mão na minha casa. Essa mulher só tinha realmente a Cristo. Há 12 anos, essa mulher estava sofrendo fluxo de sangue. É aqui que eu quero que os irmãos prestem atenção comigo sobre a orla, a grandeza de Deus, até onde Cristo vai para nos ajudar, nos curar, nos restaurar e nos proteger quando entendemos o que o profeta Malaquias ensinou. Prestem atenção comigo, irmãos, aqueles que têm um mínimo de conhecimento em química ou biologia, e os irmãos que estiverem medicina, me perdoe pela falta de conhecimento, porque eu vou falar a grosso modo aqui para estudarmos a Bíblia. Irmãos, o Senhor Jesus diz que, através do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, que somos membros do corpo de Cristo. Ao tomarmos a Santa Ceia, o Senhor diz que fazemos parte do corpo de Cristo.
Aí uns irmãos falam, porque é o pé, a mulher é a costela, que é a cabeça. Irmãos, o corpo de um homem adulto tem 37 trilhões de células, né? Uma mulher adulta tem uma média de 28 trilhões de células. Quando Cristo diz que fazemos parte do corpo de Cristo, é simplório demais falar que um é braço, o outro é perna. Porque só temos dois braços, duas pernas, uma cabeça, meia dúzia de crente, uma igreja já acompanharia esse corpo. E muitos outros, então, não faria parte, do meu ponto de vista. Mas quando paramos para estudar a Bíblia com cuidado, suponhamos que pegamos do primeiro homem, Adão, até o bebê que nasceu neste exato momento que eu estou falando com os irmãos, dá alguns bilhões, né? Hoje somos 8 bilhões de seres humanos. Nascendo e morrendo. 2 adultos têm que gerar 2 só para repor, correto? Não deve ter passado de alguns bilhões de seres humanos, de Adão até nós. É um número altíssimo. Vamos só imaginar, 50 bilhões de seres humanos. É um número estratosférico, correto? Altíssimo, né? Mas num universo em que 37 trilhões de células compõem um único corpo humano de um homem adulto, é um número insignificante. Então, quando Cristo, através do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, nos ensina que somos parte do corpo de Cristo, não é uma mera formalidade de palavras. É real, é fato, está na Bíblia, está escrito. Cada um de nós somos uma célulazinha que compõe o corpo glorioso de Cristo, através da cruz, do teu sangue, da aliança de sangue. Porque as células transcorrem no corpo humano através do sangue, transportando nutrientes, restaurando tecidos. O que o Senhor faz no ser humano? Restaura a mente, restaura a vida, restaura o casamento, restaura a sanidade, restaura o financeiro, transporta o homem para o céu, para o mundo espiritual, para o mundo do Espírito Santo, transforma o homem pecador no homem, o velho Adão no homem de Cristo, transportando o homem para dimensões espirituais, transportando o homem de um lamaçal de pecado para uma vida de glória dentro de um casamento, com uma esposa, com uma família. Através da aliança de sangue, o Senhor Jesus diz que somos um corpo com Ele, e Ele é a cabeça. Então não é um braço, uma perna, é as células. Tem muito espaço para viver em Cristo. Se foi aí 50 bilhões de Adão até hoje, um número aí confortável para se exagerar, né? Eu já expliquei para os irmãos, eu estou parafraseando desses 50 bilhões, hoje somos 8 bilhões. Parafraseando, de Adão até aqui 50, olha quanto espaço ainda há em Cristo para todos aqueles que desejarem estar debaixo das suas asas. Se um corpo humano adulto de um homem tem 37 trilhões de células, de uma irmã que estiver assistindo adulta 26 trilhões, isso é o que eu estou falando. É a medicina, qualquer livro de medicina que os irmãos pegarem vai estar lá. Olha o espaço que está reservado para a salvação de ainda muitos outros que estiverem assistindo esse vídeo e quiserem entregar a tua vida a Cristo, fazer parte desse corpo. Não é modo de falar, irmãos. Não é figurado. É fato quando Cristo nos ensina que fazemos parte do corpo de Cristo. E como células dentro do corpo de Cristo, Ele nos ensina através dessa passagem da mulher de fluxo do sangue, algo lindo que nós vamos ver agora. Esta mulher creu, e ela estava já então fazendo parte do corpo de Cristo através da tua fé. E ela disse, se eu apenas tocar na orla, porque ela era judia,
era receptora da promessa da Bíblia Sagrada, e ela conhecia o que os pais dela ensinou de Êxodo 39, sobre as orlas, a túnica e a adoração. Ela conhecia Malaquias 4:2 desde criança, e ela sabia que o sacerdote, o sumo sacerdote que viria, seria maior do que Arão e Moisés, e este restauraria Israel. Então ela falou assim: é ele, é Jesus, e se eu tocar na orla dele, ficar embaixo das asas dele, eu vou ser curada. E foi, na cara e na coragem. É aqui que eu quero que os irmãos prestem atenção, sobre fazermos parte do corpo de Cristo. O cérebro humano, irmãos, existe bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de células, chamadas neurônios. Existem dois tipos de comunicações entre os neurônios: a química, a sinapse química, e a sinapse elétrica. Um neurônio faz ligações com vários outros neurônios, e é uma rede que nos mantém em pé, que faz nosso intestino funcionar, faz os nossos 10 sistemas funcionar, faz a nossa visão funcionar, nossos 5 sentidos funcionar, nosso tato. Tudo isso que, enquanto eu falo com os irmãos, esses movimentos são sinapses elétricas do meu cérebro e do teu cérebro, se comunicando entre eles, transportando comunicação, e o corpo restaurando, o corpo se curando, o corpo expelindo o que não é necessário, o corpo extraindo do que eu me alimento o que é necessário. Os neurônios se comunicam através de sinapses químicas, dando força para os meus músculos para me deixarem de pé. Os meus neurônios se comunicam através da sinapse elétrica, são esses dois tipos de sinapse, a elétrica e a química, regulando meu intestino, regulando meu pH. Então, quando essa mulher do fluxo de sangue toca na orla de Jesus, porque ela leu Malaquias e ela leu Êxodo 39, ela é automaticamente curada. Jesus era 100% homem, correto? Na pessoa de homem, 100% homem, ele não viu quem estava atrás dele. Era uma multidão tocando. Mas como dele saiu virtude, ele olhou para trás e falou: quem me tocou? A mulher falou: foi eu. Ele pergunta o contexto da situação dela, ela contextualiza Jesus, Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ele testemunhou perante toda a sociedade, como mestre de Israel, que ela estava curada. Ela podia ser tocada, ela podia buscar o marido dela, ela podia ter uma vida íntima com a família dela, ela podia agora cozinhar, lavar, ser recebida por parente, receber parente, trabalhar, prosperar. Essa foi a cura social que Jesus deu para ela ao fazer a pergunta e testemunhar, porque ele era mestre em Israel. A sinapse química, irmãos, é feita entre dois neurônios através de hormônios químicos, processos químicos. E esse regula os músculos, que nos deixa de pé, que nos fortalece, que me direciona a movimentar os braços. E o Senhor, sendo um conosco, porque Ele disse que somos corpo de Cristo. Por isso que eu prefiro achar que cada um de nós somos uma célulazinha e não um braço, uma perna, um dedo. Porque somos, sendo uma célulazinha, temos contato direto através de sinapses com Cristo, imediatamente recebendo de Cristo a cura social, psicológica, financeira. E o Senhor cura essa mulher. Agora, prestem atenção, irmãos. O Senhor Jesus testemunha que a fé dela a salvou. Ela creu que se apenas tocasse na orla, estivesse debaixo das asas do Senhor, receberia a cura. Quando ela toca no Senhor, o Senhor Jesus não viu ela. Ela não estava pedindo algo para ele.
Aconteceu uma sinapse, irmãos. Não estou inventando, está na Bíblia. E a medicina hoje nos ensina o que aconteceu. Dois neurônios, os nossos neurônios se comunicam através de sinapse química e elétrica. A sinapse elétrica, dois neurônios sequer se tocam, irmãos. É de um neurônio direto para outro. A sinapse química acontece através de membranas, transportando hormônios químicos, fazendo a ligação entre um hormônio e outro. Quando os neurônios se comunicam através de sinapse elétrica, é energia. O Senhor disse que é luz para nossos olhos, lâmpada para nossos caminhos, ou seja, energia. Então, através de sinapse elétrica, dois neurônios se comunicam. Eles não se tocam, mas eles fazem contato 24 horas enquanto nós estamos conversando aqui. E o Senhor diz que somos parte do seu corpo, ou seja, como neurônios nós estamos ligados em Cristo. E como o Senhor é energia que gera vida, ele fala lá em Apocalipse 22, eu sou a estrela da manhã. Uma estrela é um reator natural que gera reações nucleares gerando calor. O Senhor diz que ele é a estrela da manhã, ou seja, ele é o reator espiritual que gera energia. Eletricidade é energia. Então, quando ele diz que somos parte do corpo dele, não é maneira de falar. Ele está testemunhando que, como células do corpo de Cristo, estamos intimamente ligados todos uns aos outros e em Cristo, através de sinapse química, que traz a cura dos nossos músculos, dos nossos organismos, e sinapse elétrica, que nos liga direto a ele, simplesmente tocando, ele e a mulher fez o contato. E a mulher testemunhou, e ele testemunhou a cura dela. Os irmãos compreendem a maravilha que é estarmos na presença de Deus? E está na Bíblia. O Senhor diz, sois membro do corpo de Cristo, em Coríntios 11. No Lucas 8, ele diz que houve uma manifestação de cura através de sinapse com a mulher, só através do toque. Sinapses elétricas e químicas. Nesse caso foi elétrica entre ele e a mulher, porque a mulher creu que fazia parte do corpo de Cristo. Porque a mulher creu que o profeta Malaquias disse que nos dias difíceis, abrasado do homem ímpio, para mim e para você, tranquilo, porque estamos em Cristo e estaríamos debaixo das tuas asas, da tua orla. E debaixo da orla de Cristo, a cura, a salvação. Irmãos, que isto sirva para fortalecer o seu dia. Se achegue debaixo das asas de Cristo. Toque na orla do Cordeiro de Cristo, porque na aliança da cruz, ele nos dá autoridade para fazer parte do corpo de Cristo. Estarmos ligados a ele, recebendo cura, manifestação de milagre, restauração da nossa vida, da nossa família. Eu creio, porque está na Bíblia e o Senhor Jesus nos ensina e ele nos dá exemplo prático com a mulher do fluxo de sangue, porque ele não fica só falando, não. Outros homens falam. Jesus não. Jesus ensinou, veio e fez, e está nos falando essa manhã, que ainda faz. Eu sei o Deus a quem tem servido. Tá difícil, mas eu vou vencer, porque eu estou debaixo das asas de Cristo. Eu estou tocando na orla de Cristo. A minha vitória, a sua vitória, vai vir do Senhor. Só não saia debaixo da orla, das asas de Cristo. Continue seguindo um pouquinho mais. Tenha fé. O Senhor fez na Bíblia. O Senhor faz. E a Bíblia é para nos trazer exortação e conforto. Eu espero que eu tenha conseguido comunicar com os irmãos a paz do Senhor
Tenha um bom dia em Cristo. Irmãos, orem por mim. Orem por mim. Sou necessitado das orações dos irmãos. Os dias têm sido difíceis, mas mais forte que está comigo, porque eu estou tocado na hora do Senhor. Paz do Senhor e que esta palavra seja transformada em bênção através do Espírito Santo na vida de cada um e da sua casa e da sua família. Amém.